Deus não é justo. Capítulo 16. Teoria de arranha-céu. Citação de Victor Hugo. O sofrimento é um fruto. Deus não permite que cresça em ramos frágeis demais para suportá-lo. Está vendo aquele homem ali examinando a planta? Pergunte a ele. Vai dizer-lhe tudo o que quer saber. Seguindo o dedo em riste do operário suado, escolhi meu caminho cuidadosamente entre as pedras e o pó. O homem com a planta levantou inquisitivamente os olhos. Filho, posso ajudá-lo? Perguntou. Sim, claro, senhor. Respondi. Não quero tomar muito do seu tempo, mas estou curioso demais. Espero que possa explicar-me uma coisa. Nos últimos meses venho passando por este local várias vezes. Sempre vejo homens ocupados em toda parte, mas nada parece estar acontecendo. Não vejo nenhum prédio ainda, só um enorme buraco no chão e... Puxa, que lição ele me deu! Antes que tivesse tempo de acabar, começou a explicar-me alguns dos detalhes complexos envolvidos no projeto e construção de um edifício de muitos pavimentos. Acho que eu disse, estou vendo e sei, pelo menos 300 vezes. Ele me disse como a altura do prédio determinava a largura e profundidade da base de concreto que era feita no chão, e também o tamanho e número de barras de aço colocadas no solo antes de derramar o cimento. Mostrou-me as plantas e outros papéis que havia levado mais de 2 anos para serem planejados e desenhados. Falou das reuniões com a seção de zoneamento e as despesas de milhares de dólares para levar o trabalho até a fase corrente de construção. Ele também afirmou que os planos para o edifício desse porte os forçava a escavar a rocha e depois despejar toneladas de concreto sobre ela, a fim de obter um fundamento sólido. Depois de agradecer sua bondade em ensinar um aprendiz disposto, voltei ao meu carro e fui embora com um novo respeito por aqueles que participam dos muitos estágios da indústria de construção. O projeto que acabara de visitar envolvia muito planejamento antecipado, aprovação do local, demolição de benfeitorias anteriores, escavação e descarga de caminhões de cimento e a colocação estratégica de vergalhões de aço como reforço. Todo esse trabalho e mesmo assim não se viam resultados visíveis acima do solo. Muitas luas se passaram desde esse episódio, todavia ainda não consigo esquecer uma analogia que me veio à mente. O que testemunhei e ouvi naquela construção poeirenta e ruidosa é uma história surpreendentemente exata do que acontece em nossa vida. Grande parte do trabalho que Deus faz e permite em nossas vidas é pouco atraente, empregando grandes quantidades de tempo com pouco ou nenhum progresso mensurável. Achamos também extremamente difícil compreender as razões por que a vida parece estar nos tratando tão injustamente. Pare por um momento e tente imaginar a si mesmo como um prédio. De que tamanho ele é? É uma estrutura de um só andar? Um edifício de 10 andares? Ou talvez um arranha-céu de 40 ou 50 andares? Veja bem, a altura determina quão profundamente Deus precisa cavar antes de colocar o fundamento apropriado. Nenhum ser humano pode suportar o peso da bênção de Deus sem a obra correspondente da cruz penetrando até o mais íntimo da alma. Deus promove pessoas preparadas. Pergunte a José, ele era um arranha-céu. Quando jovenzinho teve um sonho que, ao ser revelado, tornou-o objeto de intenso ódio e violência de seus irmãos mais velhos. Você pode imaginá-lo agachado no fundo do poço vazio no deserto ou marchando como um escravo recém-comprado na poeira levantada por um camelo ismaelita a caminho do Egito, todo o tempo imaginando que talvez tivesse interpretado erradamente o sonho sobre os 12 feixes no campo, o sol, a lua e as 11 estrelas. Talvez isso não significasse que sua família iria curvar-se diante dele e prestar-lhe obediência no final das contas. A fim de piorar as coisas, após sua chegada ao Egito, ele foi caluniado pela mulher de seu novo dono. Quando José recusou ter relações sexuais com ela, as aparências indicavam que ele estava se preparando para um período na prisão. Gênesis 37 a 50. As coisas pareciam sombrias e também injustas, mas Deus estava apenas escavando o solo para colocar um firme fundamento para esse arranha-céu. José foi afinal elevado à posição de governador de toda a terra do Egito, sendo usado poderosamente por Deus para ajudar milhares de pessoas durante um período de fome severa.
Os anos se passaram e seu sonho se realizou. José pôde então proclamar a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja Gênesis 50:20. Deus promove as pessoas que lhe permitem preparar o solo de seus corações para receber fundamentos bíblicos. Mas como Deus nos prepara? Isso é feito, meu amigo, na escola do sofrimento. Gostaria que houvessem respostas mais fáceis. As aflições que surgem na forma de eventos incontroláveis ou pessoas desagradáveis e críticas são algumas das provações que Deus usa para remover a terra para chegar à rocha. Durante essas épocas, o sofrimento é intenso, a dor é insuportável. Nesse meio tempo, Satanás não está dormindo. Ele descreve a dor como ilógica, pouco razoável ou injusta. Ele deseja que permaneçamos como prédios de um só andar, com uma capacidade pequena para as riquezas fundamentais descobertas na palavra de Deus, a Bíblia. Satanás também nos leva a abrigar pecados de atitude mental como ciúmes e inveja dos cristãos que estão crescendo em seu andar com o Senhor. Embora Deus esteja fazendo uso das circunstâncias para cavar e dinamitar nos preparativos para os alicerces, muitas vezes parece não estar havendo progresso espiritual. Nenhum resultado visível surge acima da superfície. Nossa vida mental, emocional e espiritual, na verdade, parece estar em confusão e tumulto. É durante esses períodos, porém, que precisamos animar-nos, encorajando-nos no Senhor e nos recusando a desfalecer. Devemos fortalecer-nos com a esperança viva que nos concede maturidade no tempo e recompensas na eternidade. A escolha é sua. Deus não irá violar a sua liberdade de escolha. Você quer ser uma pessoa normal, de um só andar, com um alicerce raso e um cristianismo conveniente, confortável, previsível, que é agitado por qualquer tempestade? Ou quer ser uma pessoa do tipo arranha-céu, que sangra toda situação para extrair cada bocado de maturidade que possa obter? Que tal? Uma vida estreita e monótona ou enfrentar o dia a dia com entusiasmo irreprimível? Você pode estar dizendo: minha fundação já foi feita e o programa de construção em minha vida já se encontra em estágio avançado. Há pouco tempo, a seção de zoneamento do céu decretou que qualquer nova construção iria apresentar danos sérios em potencial para mim, minha família e meus vizinhos. Eles basearam sua ordem no material inferior que escolhi e os atalhos que empreguei a fim de avançar mais rápido no planejamento e construção da minha vida. Em outras palavras, minha vida não satisfaz as regras universais do código de construção de Deus. O que devo fazer? Você tem duas opções. 1. Ignorar o aviso, continuar construindo, atingir alturas novas e precárias de sucesso e prosperidade, comer, beber e alegrar-se. Gozar a vida presente, cheia de vibração e entretenimento, acompanhar a vida do mundo, evitar os princípios espirituais a todo custo. Eles podem tornar você constrangido e fazê-lo pensar nas consequências de seus conceitos e comportamento. 2. Atender ao aviso, parar a construção, separar quem você é dos planos que usou, andar em humildade diante de Deus enquanto Ele usa a sua palavra. Seu precioso Espírito Santo e talvez algumas circunstâncias injustas para ajudar na demolição do que é velho, a fim de poder estabelecer o que é novo. Deus fará uso de suas plantas, seu material e suas técnicas de construção. A honestidade e o sofrimento vão compensar. Guia para discussão. 1. De que forma você se identifica com José? 2. Pense numa ocasião em que você não viu resultados visíveis de maturidade em sua vida. Como você confiou em Deus durante essa época de autodesconfiança? 3. Deus promove as pessoas preparadas. Medite sobre esta verdade e aplique-a à sua vida hoje.